Olá, tudo bem? Que prazer poder voltar aqui e falar contigo, compartilhar a palavra de Deus através de mais um vídeo e agora começando 2024. A minha oração é que o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração e que a gente continue por aqui juntos, compartilhando, trocando ideias e abençoando um ao outro, porque quando você curte o vídeo, quando você compartilha o vídeo, quando você comenta no vídeo, isso cria uma interação entre nós e eu só tenho que te agradecer e glorificar o nome do Senhor. Por isso eu peço a você que ainda não se inscreveu no meu canal para se inscrever e, como já disse, deixar o seu joinha, compartilhar com os seus contatos e comentar, porque é muito importante a sua participação. Hoje eu quero compartilhar algo da parte do Senhor que está aqui no livro de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 16. Vamos até o final e vamos deixar o Espírito Santo falar conosco. Chama a vinheta para nós. O texto de Lucas é muito rico e eu quero ler para você o capítulo 12, do versículo 16 ao versículo 21, porque o texto fala-nos sobre a parábola do rico insensato. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Eu tenho certeza que você já ouviu, você já leu, você já deve ter pregado sobre esse texto. Ele é muito profundo. Isso tem muito a ver comigo e com você, com a sociedade onde vivemos. O texto começa nos mostrando que esse homem rico tem certas qualidades. Primeiro o texto diz que ele é rico. Depois o texto vai nos dizer que ele tinha um campo e esse campo produziu com abundância. Depois o texto vai nos dizer que esse homem, ele arrazoava consigo, falava consigo, perguntava a ele mesmo a respeito do que estava acontecendo. Então o homem era rico, tinha uma herdade que produzia maravilhosamente bem, ele era, eu posso dizer, um empreendedor, um visionário, alguém com uma visão totalmente diferente de outros que nós vamos ver dentro do contexto da própria palavra do Senhor, por exemplo, aquele que enterrou o talento, né? Sem querer fazer conexão entre um texto e outro, mas apenas para que nós possamos avaliar a visão deste homem aqui de Lucas capítulo 12, a partir do versículo 16. Ele tinha qualidades bem interessantes e são qualidades que são muito exaltadas no presente tempo, eu diria em nossos dias. Quando você vê alguém assim, né, que tem uma propriedade que produz exponencialmente, quando você se depara com uma pessoa que tem uma certa condição financeira, uma visão empreendedora, né, um visionário, você fica impressionado, impactado, olhando para aquela pessoa e dizendo: puxa vida, né? É muito bem sucedido. E logicamente eu preciso dizer que Deus não condena a possibilidade de uma pessoa ter bens
e nem que ela seja rica. O que ele condena é colocar o seu coração nessas coisas. Quando Paulo escreve uma de suas epístolas, ele diz que o grande problema do homem não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. E muitos nessa cobiça, muitos nesse afã, acabaram se perdendo, perderam a fé, caíram da graça e se envolveram em diversas demandas e fadigas. É isso que ele diz. Me parece que o pensamento de Paulo acompanha o pensamento do Senhor. Portanto, não é o fato de ser rico, de ter dinheiro, de ter herdade, nada disso. Mas o problema grave é quando colocamos tais coisas no trono da nossa vida. Então o texto sagrado nos mostra que o homem era rico, tinha uma herdade que produzia exponencialmente, era um empreendedor, um visionário, mas o texto também nos mostra que ele era um homem egoísta, era um homem narcisista, porque a recorrência no texto das expressões meu e minhas vão denotar que aquele homem está preocupado consigo. Ele não está de maneira alguma preocupado em colocar à disposição daqueles que precisam, daqueles que necessitam, aquelas coisas que chegaram à sua mão. Vejam vocês que aqui no versículo 17, o texto diz que ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho de onde recolher os meus frutos. E o 18 diz: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E aqui a expressão no grego significa, assim, uma palavra mais simples, um grande armazém, né? Um espaço maior. E então ele conclui dizendo: e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Então o versículo 19 diz: e direi à minha alma. Ele não está de maneira alguma preocupado em colocar à disposição daqueles que necessitam, daqueles que precisam, aquilo que ele havia conquistado, mas ele está preocupado consigo. Então o texto vai nos mostrar um homem egoísta, um homem narcisista, apesar de ser um homem rico, de ter um campo que produz exponencialmente, de ser um visionário, de ser um empreendedor. E aí o versículo 19 diz: e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Ele está preocupado com ele. Ele está preocupado em comer, em folgar, em se alegrar, em beber, enfim. A preocupação é com ele. Ele não está preocupado com o próximo, ele não está preocupado com o outro. E em nossos dias isso é muito recorrente, irmãos. Apesar de vermos pessoas que foram agraciadas com seus bens e valores, nós vemos pessoas empreendedoras, visionárias, mas infelizmente muitas pessoas que têm conquistado desta maneira, como o exemplo deste homem de Lucas capítulo 12, estão se tornando egoístas e presunçosas e narcisistas. Algumas pessoas dizem assim: se você quer conhecer o homem, dá dinheiro e dá poder a ele. Porque o dinheiro e o poder mudam o homem. Eu costumo contrariar essa máxima, dizendo que dinheiro e poder apenas revelam quem é o ser humano. Apenas isso. E o homem de Lucas capítulo 12, esse homem rico, esse rico insensato, me faz perceber isso. Ele está preocupado com ele está preocupado, como ele mesmo diz no final do versículo 19, descansa, come, bebe, folga. Porém, ele não contava, e esse é o grande problema, quando colocamos no trono da nossa vida, do nosso coração, as coisas, ou seja, destronamos Deus e colocamos qualquer coisa, o ministério, a família, o cuidado com o corpo, o dinheiro, a empresa, qualquer coisa, o lazer que esteja no trono da nossa vida se torna um grande problema, se torna um ídolo.
E é desta maneira que esse homem está se vendo aqui, acredito eu. Ele colocou aquelas coisas no trono da vida dele. Então ele está preocupado com os seus bens, com as suas novidades, com os frutos. Ele está preocupado consigo, mas ele não contava com uma coisa. O versículo 20 vai dizer assim: mas Deus lhe disse, louco. Deus chama de louco a todos aqueles que agem como esse rico insensato. É alguém que, apesar da sua proeminência no mercado financeiro, a sua capacidade de pensar os recursos financeiros, de ter excelentes ideias a respeito do empreendedorismo, de ter uma visão especial a respeito da vida como um todo, é alguém que destronou Deus e colocou coisas no lugar do Senhor. Portanto, essa pessoa é uma pessoa louca. Deus diz louco. Ele não contava que ele deveria então se apresentar ao justo juiz para prestar contas da sua vida. E o texto diz: esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Esse versículo 20, eu não necessito falar do versículo 21, nos faz refletir. Será que temos permitido que as coisas tomem o lugar de Deus em nossa vida, a ponto de não nos colocarmos diante do Senhor, nos arrependermos e mudarmos o nosso comportamento? Porque podemos ser chamados pelo Senhor a qualquer momento e precisaremos dar conta da nossa vida. Então você não deve negligenciar o maior dom que você recebeu, que é a vida. Você não deve brincar com o tempo que o Senhor tem te dado. Então, destrone aquilo que você colocou no trono da sua vida e deixe Deus se posicionar ali para que todas as demais coisas sejam organizadas e a sua vida seja abençoada. Então, cuidado. Cuidado com a maneira como você tem se conduzido, as suas preocupações. O Senhor vai nos dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é quando começamos a buscar em primeiro lugar as demais coisas e queremos que o reino de Deus e a sua justiça nos sejam acrescentados. Eu desejo profundamente que essa palavra fale ao seu coração e que ela te faça refletir, e que Deus abençoe você em nome de Jesus. Não seja insensato, seja sábio.